falar sobre o aspecto sombra, que é o contrário da coragem. E para essa historinha de hoje, eu escolhi a profissão do bombeiro. Então, o bombeiro ele é uma profissão assim que ela é muito admirada pelas pessoas, porque a maior parte da população mundial considera ele um herói. E sendo ele um herói, é difícil a gente imaginar que ele tenha algum defeito. E o bombeiro, ele está sempre fazendo um treinamento para sempre transmitir o melhor de si. Só que às vezes o bombeiro, como todo ser humano, ele tem as explosões de temperamento. Então ele está lá, tem que estar sempre controlado, tem que estar atento às regrinhas, mas tem hora que isso explode nele de uma força assim tão forte que nem ele consegue entender por que isso acontece. Isso ele se torna assim um pouco mal, perverso, ele fica assim numa atitude que as pessoas não conseguem reconhecer ele como um bombeiro. E nisso ele dá vazão àquele sentimento ruim, que ele não é muito legal, que as pessoas não entendem como ser bom. Então ele deixa extravasar pela luxúria, que então essa luxúria aflora aquela sexualidade que não é benéfica para o ser humano, porque o sexo em si, ele é algo bom, quando é feito de uma forma boa, que os dois querem, então é como se fosse uma luz. Agora, quando é demais, tudo que é demais não é bom. Então, daí, no caso dele, já estava virando uma luxúria. E essa luxúria, então, assim, se torna algo doentio, porque não é bom você extrapolar, quando você extrapola nesse ponto de força do sexo, e você vai se enveredando por esses caminhos, e as pessoas têm essa ideia de uma coisa assim suja, o sexo é sujo, então aí ele se extravasa pelo lado mais negativo disso. Então, dentro dessa sexualidade malévola, ele procura fazer uma manipulação do parceiro. Esse bombeiro, que poderia, que em tese é uma pessoa boa, porque ele passou por todos os cursos, todas as etapas, parte psicológica, escrita e tudo mais, mas esse lado ruim dele não estava legal. Então ele era impulsivo, tinha hora que ele se deixava levar pela brutalidade, e ao mesmo tempo que tudo de negativo estava nele, ainda ele era perfeccionista. Ele tinha os requintes de crueldade dele, e ele não queria nem saber se alguém irritava ele. Eu vou fazer minha vingança. Então ele ficava lá maquinando como que ele ia fazer, e ele se cobrava de fazer a melhor vingança possível. E nisso ele ficava muito ansioso, ele ficava numa ansiedade que às vezes ele queria arrancar os cabelos, queria sair brigando. Então, e nisso também aflorava a teimosia dele, uma teimosia que às vezes ele extrapolava brigando, lutando, e ele não estava nem aí. A emoção vinha, ele brigava, só que ele também se cobrava muito. Cobrava por tudo isso, mas ele não estava nem aí. Ele era um bombeiro que era rico, que tinha dinheiro, e ele ficava maquinando as coisas, e ele não estava nem aí. O negócio dele, quando vinha esse descontentamento dele, ele deixava de ser o bombeiro, aquele herói para as pessoas, e se tornava o que era de mais ruim no ser humano. Então, esse é o aspecto sombra invertido da coragem.